Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, a mãe dos filhos de Zebedeu aproximou-se de Jesus com os seus filhos, ajoelhou-se com a intenção de fazer um pedido. Jesus perguntou: "O que tu queres?" Ela respondeu: "Manda que estes meus 2 filhos se sentem no teu reino, um à tua direita e outro à tua esquerda." Jesus então respondeu-lhes: "Não sabeis o que estáis pedindo. Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber?" Eles responderam: "Podemos." Então Jesus lhes disse: "De fato, vós bebereis do meu cálice, mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda. Meu Pai é quem dará esses lugares àqueles para os quais Ele os preparou." Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, ficaram irritados contra os 2 discípulos. Jesus, porém, chamou-os e disse: "Vós sabeis que os chefes das nações têm poder sobre elas e os grandes as oprimem. Entre vós não deverá ser assim. Quem quiser tornar-se grande, torne-se o vosso servidor. Quem quiser ser o primeiro, seja o vosso servo. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate em favor de muitos." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. As palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados, assim seja. Meus irmãos queridos, minhas irmãs, hoje a igreja celebra a festa de São Tiago Maior, apóstolo do Senhor. São Tiago foi chamado para seguir Jesus. E havia entre os apóstolos 2 Tiagos, Tiago Maior, Tiago Menor. Tiago Maior foi o primeiro a ser martirizado dentre os 12 apóstolos. Tiago Menor, filho de Alfeu, como nos conta os Atos dos Apóstolos, tornou-se bispo de Jerusalém. E ali também teve um trabalho muito grande com Pedro para poder cuidar daquela comunidade cristã nascente. Mas São Tiago Maior, primeiro a ser martirizado, ele também é conhecido como São Tiago de Compostela, porque a tradição da igreja nos conta que ele foi evangelizar muito longe de Jerusalém. Ele subiu até a atual Espanha, norte da Espanha. Andou muito, peregrinou muito. Esse nome Compostela significa Campo das Estrelas. É muito bonito esse nome. De fato, o céu daquele lugar é um céu muito estrelado. Mas por que eu estou contando isso para vocês? Vocês estão abrindo a festa, a novena de Santa Maria dos Anjos, numa data muito especial. Porque a história da igreja nos conta que quando São Tiago estava quase chegando em Compostela, quase chegando, ainda tinha que cortar a Espanha inteira para chegar até lá, né? Não a Espanha de hoje, a Espanha do ano 40 da nossa era, portanto, há quase 2000 anos atrás, não é? Mas ele já tinha ido de Jerusalém até para muito além de metade do caminho. Então, quando ele estava quase chegando em Compostela, um pouco antes, ele está muito desanimado, muito cansado, abatido. E daí, Nossa Senhora lhe aparece.
esta tradição ela é tão antiga e ela é tão forte que nós temos a data desta aparição anotada na tradição cristã. Era o ano 40 do cristianismo. Bom, Jesus morreu provavelmente por volta do ano 33, 34. Pode ter uma variaçãozinha aí por um problema de data, né? Então a gente está falando de logo depois disso. Nem 7 anos, nem 10 anos depois disso. Nossa Senhora aparece a São Tiago, quando ele já estava bem próximo do final do seu caminho, abatido, cansado, e ela entrega nas mãos de São Tiago um pilar. Um pilar. E em cima desse pilar é onde está a imagem de Nossa Senhora até hoje. Esse pilar existe lá na cidade de Saragoça, na Espanha. E nesse lugar onde Nossa Senhora apareceu para São Tiago, foi construída uma igreja. Hoje é uma basílica catedral de Nossa Senhora do Pilar. Uma devoção muito forte do povo espanhol. Esse momento do desânimo de São Tiago é o momento em que Nossa Senhora lhe aparece. E a imagem do pilar é uma imagem muito forte. Vocês se lembram, Jesus dizendo para os seus discípulos no Evangelho que a pedra que foi rejeitada pelos arquitetos tornou-se a pedra angular. Quem que é o pilar de fundamento da nossa fé? É Jesus. Por isso, naquele momento em que São Tiago experimenta a fraqueza do corpo, da alma, a debilidade do cansaço, naquele momento Nossa Senhora aparece e coloca diante dos seus olhos o seu Senhor, aquele que entregou a vida por cada um dos apóstolos, aquele por causa de quem Tiago estava fazendo aquela jornada. E São Tiago continua o seu caminho, continua até chegar ao campo das estrelas, que é uma jornada de mais de 1000 quilômetros ainda, quase, até chegar a esse lugar, que é o final da jornada que ele tinha começado. Jesus tinha dito para os seus apóstolos, ao enviá-los, que eles deveriam ir até os confins do mundo. E deveriam ir até os confins do mundo, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando todos os povos, até os confins do mundo, a obedecer, a viver, a escutar, a pôr em prática tudo aquilo que eles aprenderam, os apóstolos, com Jesus. Parece que a gente está ouvindo, né? Nossa Senhora dizendo para os serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Lá nas bodas em Caná da Galileia. A missão dos apóstolos, a missão da igreja nascente. E São Tiago é um desses primeiros que não apenas conviveu com Jesus, mas o viu ressuscitado, esteve com o Senhor durante 3 anos numa vida de profunda intimidade, escuta, de participação na sua missão. São Tiago tem a missão, como os outros também, cada um foi para um canto, de levar o ensinamento de Jesus e de ensinar aqueles que vão ser evangelizados a fazer a vontade do Pai, a pôr em prática a palavra de Jesus. Então Nossa Senhora levanta o coração de São Tiago para que ele possa continuar a sua jornada. Neste primeiro dia da novena, nossa querida mãe é a consoladora dos aflitos. Nossa Senhora é invocada como aquela que aparece na nossa vida, que surge na nossa vida em meio às nossas aflições, em meio ao nosso desânimo, em meio ao nosso cansaço.
em meio aos momentos em que nós queremos dizer para Deus: Senhor, eu não aguento mais, eu não suporto mais este fardo, estou cansada deste caminho. É nesse momento que Nossa Senhora nos aparece para nos consolar, para nos abraçar, para nos proteger, para nos levantar e para nos lembrar por causa de quem nós estamos fazendo este caminho. Nós não precisamos ter medo de amar Nossa Senhora, porque Nossa Senhora sempre nos apresenta Jesus, como nós rezamos na Salve Rainha. Pedimos à nossa mãe, a quem chamamos de Rainha: mostrai-nos Jesus, aquele que é o bendito fruto do teu ventre. Eu convido você então nesta missa, você que está aqui na igreja, você que nos acompanha através das redes sociais também, a pedir isto à nossa mãe querida, consoladora dos aflitos. Os aflitos hoje somos nós. Os peregrinos cansados somos nós. Aqueles que estamos esgotados somos nós. E quantas vezes no dia a dia da nossa vida, eu também, como padre, porque esses quase 5 meses deste combate contra esta pandemia, do ponto de vista espiritual, tem sido um desgaste. E quantas vezes eu também disse para o Senhor: Senhor, a minha vontade é jogar tudo para o alto. Quantas vezes eu falei isso? Mas é exatamente nesse momento, em que dá vontade de jogar tudo para o alto, que nós olhamos para o olhar materno de Nossa Senhora, para as mãos postas da Virgem Maria em prece, ela que é a onipotência suplicante, a rainha dos anjos e a consoladora dos aflitos. E te pedimos, mãe, aparece para nós, levanta o coração dos teus filhos, tira do desânimo aqueles que estão cansados, abatidos, aqueles que não acreditam mais que Deus pode por eles. É o que nós pedimos nesta novena, neste primeiro dia e em cada um desses dias, em meio a tantos medos e incertezas que todos nós temos. Nós pedimos a Nossa Senhora que, como ela veio em socorro da fraqueza daquele apóstolo do Senhor, e ele seria martirizado logo depois. Como eu disse, o primeiro dos 12 que derramou o seu sangue por Cristo. Mas ele sabia em quem ele tinha colocado a confiança. E Nossa Senhora, que Jesus entregou na cruz a João para que cuidasse dela como mãe, e que ela também cuidou como filho, não apenas dele, mas também de Tiago e dos outros 12 e de cada um de nós ao longo da história da igreja, Nossa Senhora veio em socorro do seu cansaço e do seu desânimo, talvez até da sua falta de fé, do seu sentimento de abandono. Deus não tinha esquecido do seu servo, como não esqueceu de nós. Pedimos à nossa mãe querida que nos console nas nossas aflições, console aqueles que não podem estar conosco nesta missa, nos levante do nosso cansaço e nos coloque de novo no caminho daquele que é o pilar da nossa vida, o fundamento da nossa vida, que é Jesus, que hoje recebemos na Eucaristia. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Elevamos